Boa tarde, começamos a gravação, então nós vamos passar para a nossa disciplina. Deixa eu só abrir aqui o material. E nós vamos começar, vou começar a compartilhar a minha tela. Então, o material vocês viram lá no AVA, né? E vocês já podem baixar para ir dando uma olhada, uma estudada através dele. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular para nós começarmos. É engraçado mesmo, porque esse passarinho hoje, ele tá... Vai encher o saco a aula inteira, né? Eu nem tinha reparado isso, agora que você me falou, agora eu fico com ele na cabeça. Ó, que sacanagem, né? Bom. Vai dar certo, professor, vai dar certo. Então, vamos começar. Então, aqui o material, ele já está postado aí para vocês. Ok. Então, na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre condução, convecção e radiação. Eu falei um pouquinho da diferença deles e é um material que, na verdade, vocês já estudaram, né, em outras disciplinas, até mesmo no segundo grau. Então, não tem muita coisa nova até agora. E o que nós vamos partir agora é para discutir um pouco mais sobre a condução e suas equações. Só que antes disso, tem os mecanismos combinados, né? Porque como a gente observa, eu dei o exemplo aqui da garrafa de café, então nós temos a transferência de calor, ela pode acontecer tanto por condução, por convecção, por radiação, acontece de forma concomitante entre eles, e então não dá para a gente fazer isso de forma isolada. Então, no primeiro momento, a gente estuda de forma isolada, mas a realidade, nós vamos precisar de estudar o mecanismo combinado, ou seja, condução, radiação e convecção juntos. Que já foi discutido. Regimes de transferência de calor. Eu acredito que também vocês já estudaram um pouquinho sobre isso lá em Operações Unitárias 1. Mas, de qualquer forma, é bom para a gente relembrar muito dos conceitos, né? Então, nós temos dois regimes de transferência, né? E isso a gente utiliza para balanços de massa, balanços de energia. Então, o primeiro regime é o regime permanente. Então, como o próprio nome diz, permanente. Então, lendo aqui o que está escrito na apostila de vocês, o material de vocês. O conceito de regime de transferência de calor pode ser melhor entendido através de exemplos. Então, ele traz um exemplo aqui para a gente poder visualizar qual que é a diferença entre eles. Então, analisemos, por exemplo, a transferência de calor através de uma parede de uma estufa qualquer, considerando duas situações, operação normal e desligamento ou religamento. Então, durante a operação normal, enquanto a estufa estiver ligada, a temperatura na superfície interna da parede não varia. Se a temperatura ambiente externa não varia significativamente, a temperatura da superfície externa também é constante. Tá? Tudo bem? Estão conseguindo visualizar aqui o material? O pessoal colocou aqui no chat. Agora voltou normal? Só escreve aí se está normal. Se vocês estão. Então, assim, o que acontece depende muito da internet, viu? Tanto da minha internet, mas também da internet de vocês. Por isso que eu pergunto para os outros, tá? Então, quem tiver com problema da internet, realmente é uma questão difícil aí que você vai ter que fazer. Tenta assistir a aula. Se não, assiste depois. Como eu estou gravando, vocês assistem depois. Agora, se o problema for na minha internet, aí realmente a gente tem que resolver, tá? Então, certo. Então, se eu tenho o regime permanente, significa que essas propriedades, elas não variam.
Por exemplo, se eu estou um equipamento industrial, ele está funcionando, então a temperatura interna, externa, pressão interna, pressão externa, elas não variam, porque o sistema ele já está em equilíbrio. Então, a maioria dos equipamentos industriais, eles já trabalham com esse equilíbrio dinâmico. Então, o regime de avaliação é regime permanente, enquanto em funcionamento. Agora, de manhã, quando eu ligo a estufa, não é regime permanente, porque nesse caso, a temperatura, a resistência está começando a funcionar, ela vai aquecendo, e com isso, as suas propriedades, elas vão variando. Então, a temperatura que antes era uma temperatura mais baixa, ela vai aquecendo, 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 e esse regime a gente chama de regime transiente. Então, quando eu ligo o equipamento, regime transiente. Quando eu desligo, regime transiente, porque vai mudando. Agora, se eu mantenho com essa estabilidade, regime permanente. Por exemplo, a panela de pressão. Quando eu coloco ela no fogo e acendo a chama do fogão, é regime transiente, porque a temperatura interna ela vai aumentando, a pressão ela vai aumentando. Aí chega um momento que estabiliza. A pressão está constante, a temperatura está constante, aí o regime é permanente. Quando eu desligo a chama, aí a pressão vai começar a cair, depois que cai a pressão vai cair a temperatura também, aí o regime volta a ser transiente. Então, essa é a principal diferença entre um e outro. E quando nós vamos fazer os cálculos, a gente considera o sistema como regime permanente. É um sistema em equilíbrio. Tá? Então, é assim que nós vamos fazer nossas contas, tá? Até mesmo que o período de regime transiente ele é muito curto, né? Você ligou o equipamento, a maioria das indústrias funcionam 24 horas por dia. Então, por isso que a gente considera sempre nos nossos cálculos o regime permanente, que é o maior tempo que esses equipamentos vão estar presentes, né? O transiente é só quando você liga, quando você faz alguma mudança, quando você desliga, quando você aumenta a rotação da bomba, você aquece o sistema, mas geralmente é um período curto, né? Até ele voltar em equilíbrio, nesse equilíbrio dinâmico, né, das suas variáveis, e aí ele volta para o regime permanente. E as unidades, né, como eu falei também, eu comentei sobre isso na aula passada, né, nós temos as dimensões, as unidades também, que depois podem revisar, contudo, nós vamos ter algumas que a gente vai trabalhar aí com maior frequência, né, então nós temos aí desde o sistema internacional, né, segundos, metros, quilogramas e temperatura Kelvin, no sistema inglês, segundos, aí nós vamos ter pés, né? E os pés vêm do inglês, né? Então a gente usa a unidade foot, que é foot, ou que é FT, né? Que a gente acaba utilizando bastante. A unidade massa, libra massa, LB, e a temperatura em Fahrenheit, tá? Também no sistema inglês a gente pode utilizar bastante uma outra unidade de comprimento que é polegadas, que também é muito comum. Já o sistema métrico, ele trabalha com segundos, metros, quilogramas e graus Celsius. Então, também nós vamos trabalhar bastante com graus Celsius em termos de temperatura. Na verdade, a gente vai trabalhar com todos eles, tanto sistema inglês, sistema internacional e sistema métrico. Também já foi discutido, né, quando eu falei com vocês sobre a lei de Newton, né, força é igual a massa vezes a aceleração, né, então a gente tem aí as relações, tá, as relações de trabalho, Joule, né, que é Newton vezes metros, watts, que é a unidade de potência, que é joules por segundos, tá. Então, nós temos aí as unidades de força, energia e potência, sendo que o sistema internacional, newtons, joules, watts, sistema inglês, libra força, que é LBF, a energia é libra força vezes FT, que seria uma unidade que é diferente de BTU, mas também pode ser utilizado BTU, que é a unidade térmica britânica. Tá? E a potência é BTU por hora. E o sistema métrico, ele já não trabalha nem com newtons, nem com joules, eles apenas trabalham com as unidades básicas, né? Então, a força no sistema métrico é quilograma
quilograma-força, que é kgf, e a energia é quilograma-força metros, porque é quilograma-força vezes metros, tá? Que nós podemos ter uma outra que é similar, que é quilocalorias, mas 1 quilograma força metros é diferente de 1 caloria, tá? É uma outra unidade que também é empregada para apresentar a unidade derivada, que é energia. Então, são diferentes. E a potência, quilocalorias por hora. Então, BTU, que é a unidade térmica britânica, é uma quantidade de energia que é um pacote, né? Então, é uma quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 libra de água de 67,5 graus Fahrenheit a 68,5 graus Fahrenheit, ou seja, elevar 1 grau de 1 libra de água. Isso a gente considera 1 BTU. Essa unidade de energia, 1 BTU. Já a quilocaloria, nós fazemos uma avaliação em termos de quando a quantidade, então, quilocaloria é a quantidade de energia necessária para levar 1 quilograma de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Então, aí, ó, na apostila vocês viram. Tem só essa observação, tá vendo? Tá errado aqui, depois tem que alterar, tá? Só para vocês saberem aí, viu? Então, calorias é graus Celsius, porque calorias é sistema métrico, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar em termos de fluxo de calor, tá? Quando eu trabalho com os alunos de forma presencial, nós trabalhamos com outras unidades, né? Por exemplo, o fluxo de calor é o Q minúsculo com pontinho em cima, e a quantidade de calor pode ser o Q minúsculo. Mas como nós vamos utilizar a apostila, e ela vai ser a nossa base, então vamos adaptar a essa outra nomenclatura, que é a nomenclatura utilizada, tá? Então, Qzinho com ponto em cima significa deslocamento, fluxo, então é calor por tempo. Por exemplo, watts, BTU por hora, quilocaloria por hora, e o Q maiúsculo é só a quantidade de calor, tá? Então, Q com pontinho em cima é a unidade de potência, Qzão é a unidade de energia. E quando formos fazer o balanço de massa, aí nós vamos ter que fazer as adaptações quando a gente utiliza a relação da fórmula do balanço de massa. Mas quando a gente chegar lá, nós vamos fazer isso juntos, tá? Okay? Então, nós finalizamos essa parte que é referente à primeira aula, e agora nós vamos começar a segunda aula, propriamente dita. É isso daqui. Então, condução de calor em um sistema unidimensional em regime permanente, tá? Então, transferência de calor em uma direção. Então, a gente vai avaliar uma direção, fluxo em um sentido, em um equipamento industrial que está em regime permanente, ou seja, ele já entrou em equilíbrio e está funcionando. Então, nós vamos fazer análise para um sistema a este, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre o sistema, a transferência de calor, e em seguida, para essa aula, nós vamos estudar transferência de calor em plano. Tá? Então, primeiro nós vamos estudar para plano, a condução em um plano, depois a condução em uma circunferência, ou melhor, em um cubo, em uma tubulação, e depois nós vamos estudar a transferência de calor por condução em uma esfera, ok? Então, nós vamos ter esses devidos formatos. Então, hoje a gente vai ficar só no plano, tá? Nós vamos começar hoje. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma tubulação. Então, nessa tubulação, uma tubulação que, por exemplo, pode estar passando vapor de água. Então, nessa tubulação, a temperatura interna, que é T1, é diferente da temperatura 2, que é a temperatura externa. Se nós consideramos que vapor está passando aqui dentro, então T1 é muito maior que T2, ok? Então, o fluxo de calor sempre vai ser da região de maior temperatura para menor, ou seja, o fluxo de calor é de dentro para fora. Quem estudou bastante sobre isso é Fourier.
E o Fourier, ele trouxe para nós uma interpretação que é a lei de Fourier. Tá? E essa lei de Fourier, ela traz de uma forma muito clara a sua equação, e é ela que nós vamos utilizar para fazer as nossas contas. Tá? É claro que para o plano é tudo muito mais tranquilo, mas quando a gente passa para cilindro e para esfera, aí vai complicar um pouquinho mais. Mas aí nós vamos pegar a área do plano, a área do cilindro, a área de esfera e utilizar ela na equação de Fourier, e assim nós vamos chegar nas outras equações para a determinação da quantidade de calor para esses equipamentos, tá? E só uma pequena observação referente até à introdução da disciplina. A disciplina de operações unitárias é uma disciplina um pouco complexa, porque ela envolve o estudo mais a fundo desses equipamentos industriais. Normalmente, no curso de engenharia química, eles têm 6, 7, 8 disciplinas de operações unitárias. Então, por isso que não é possível estudar muitos equipamentos. Se a gente pega em ementa, na maioria das universidades, sempre se trabalha em torno de 3 operações unitárias por semestre. E é por isso que eu optei trabalhar com 3 também, tá? Eu escolhi 3, sendo elas as que eu percebo que caem com maior frequência em concursos em geral da área tecnológica. E quando a gente fala de transferência de calor, grande parte das indústrias tem equipamentos em algum momento trabalha-se com a transferência de calor. Por isso que eu escolhi essa primeiro equipamento, e é um exemplo de um equipamento de transferência de energia, tá? Transferência de calor, mais especificamente. E depois a gente vai trabalhar com transferência de energia e massa, que são secadores. E aqui no Tocantins a gente tem muito secador. Na verdade, é o que mais tem. Se a gente for pensar em termos industriais, de processamento, a gente tem muito secador. Então, por isso que vou trabalhar com secagem, vai ser um secador. Vou dar exemplos de um silo, como dimensionar um silo, verificar as contas, né, o balanço de massa, o balanço de energia para um silo, porque nós temos vários silos. Aqui no Cariri tem vários silos, se a gente vai para Porto Nacional, tem muitos silos também. Então, no estado todo tem, porque a gente é o grande produtor de grãos. Então, a gente vai estudar secadores com foco em silos, porque a gente tem muito na região, e também porque secadores caem muito em concurso. Tá? E também nós vamos, e para finalizar, a gente vai estudar sobre peneiramento, tá? Que é um equipamento de transferência de massa exclusivamente. Então, um exemplo de cada, tá? Então, só justificando a nossa ementa, algo que eu não tinha comentado na primeira aula, que eu estava querendo falar agora. E só porque a Raquel pediu, o passarinho foi embora. Vocês viram, ó. Então agora, Raquel, você pode estabilizar a sua internet, que eu acho que não estava dando certo, era muito mais em função desse passarinho, né? Que você não estava mais ouvindo, aguentando mais ele piar. Mas ele foi embora, então agora você pode assistir a aula normalmente. Então... Não, eu estou conseguindo agora, tá dando certo. Ah, tá, porque o passarinho foi embora, né? É nada. Então vamos lá. A equação de Fourier. Então vamos avaliar esse sistema aqui, ó. Eu tenho uma tubulação. Nessa tubulação tem um fluxo de vapor, por exemplo. Esse vapor, ele vai ser deslocado em uma distância, ele vai passar por uma distância, ele vai passar por essa tubulação. Então, nós vamos ter uma variação da temperatura e nós vamos também ter a área do meu sistema, tá? Então, é importante a gente observar essas questões. E aí, ele chegou na seguinte relação. E para chegar nessa relação, eu acho que fica mais fácil dando um outro exemplo para vocês. Supondo que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, ó. Tá? É como se eu tivesse uma placa de metal. Isso aqui é um livro, mas vai falando que é uma placa de metal. Imagina que de um lado eu tenho uma fornalha que está aquecendo, e do outro lado eu tenho a temperatura ambiente de uma sala. Então, eu tenho uma fornalha e uma sala. Imagine que esse calor que está sendo gerado pela queima da lenha desse lado, ele vai transferir
pela parede e vai chegar do outro lado. Se eu encostar aqui nessa parede, eu vou esquentar minha mão. Então, o fluxo de calor é nesse sentido, ok? Região de maior temperatura para menor temperatura. Então, vamos imaginar o seguinte. O fluxo de calor desse lado para esse lado, quais são as variáveis que vão interferir nessa transferência de calor? A primeira delas é a área. Quanto for maior a área dessa parede, né, desse livro, quanto maior a área, maior vai ser a quantidade de energia que vai ser transferida. Então, o fluxo de calor é proporcional à área. Tudo bem? Primeira interpretação. Segunda, o fluxo de calor também ele está em função, ele é diretamente proporcional à variação da temperatura. Imagine dois exemplos. Se eu tenho aqui 80 graus Celsius e do outro lado 70, eu vou transferir uma quantidade de calor. Agora, se eu coloco 100 graus Celsius e do outro lado só 20 graus Celsius, qual que vai transferir mais calor? O que tem variação de temperatura pequena ou o que tem variação de temperatura grande? O que tem variação de temperatura grande, porque quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor, porque a diferença de temperatura é maior, e todo o sistema ele tende a entrar em equilíbrio termodinâmico, conforme eu falei na aula da semana passada. Então, a área ela é diretamente proporcional ao fluxo de calor, quanto maior a área, maior o fluxo de calor. A variação da temperatura também é proporcional. Quanto maior a variação da temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. E aqui embaixo eu tenho a espessura, tá? A espessura nós vamos chamar de X. Imagine se eu tenho um livro dessa grossura aqui, e de um lado 100 graus Celsius, dos outros 30 graus Celsius, vai transferir calor. Se eu aumento a espessura, se eu dobro a espessura, o fluxo de calor vai aumentar ou vai reduzir? Imagina, se antes eu tinha que transferir para essa espessura aqui, ó, o calor ele vai passar de molécula a molécula e vai passar até do outro lado. Agora eu pego e dobro a espessura. Eu tenho isso daqui, ó, isso aqui é o guardanapo. Uma caixinha de guardanapo. Aí, agora, a espessura é maior. Então, imagina, para uma molécula passar calor de uma a uma até chegar do outro lado, vai demorar. Então, por isso que a espessura, ela é inversamente proporcional, tá? Então, essas são as três variáveis mais relevantes, sendo a área diretamente proporcional, a variação da temperatura diretamente proporcional e a espessura inversamente proporcional. Pessoal, tudo bem? É importante a gente entender a equação, porque senão a gente vai fazer maior bagunça depois. Se não entendeu, se ficar confuso, pode ativar o microfone e pode falar. Professor, não entendi, fala de novo. Tá? Então, essas primeiras aulas, que são as aulas que a gente trabalha esses conceitos mais básicos, sólidos, elas têm que ficar bem claras, porque vocês vão ver que são muitas equações e vai bagunçar. Tá? Então, vamos combinar isso. Se precisar, sem vergonha nenhuma, se ativa o microfone e fala. Tudo bem, fala de novo, tá? Então, vamos falar de novo. Ó, eu tenho fluxo de calor. O fluxo de calor ele vai medir quanto de energia está migrando de uma região para outra. Se eu tenho uma espessura muito fininha, olha, a energia passa rapidamente. É como se eu tivesse uma caixa de isopor. Se eu tenho uma caixa de isopor bem fininha, o que vai acontecer? Rapidamente, o meu refrigerante, a minha cerveja lá, ela vai esquentar. Agora, se essa caixa de isopor tem uma parede bem grossa, o que vai acontecer? Ele vai isolar mais. Se ele isola mais, então vai passar menos energia, ele vai formar uma barreira maior. E com isso, a minha refrigerante, a minha cerveja vai ficar mais gelada por mais tempo. Então, por isso que a espessura, ela é inversamente proporcional, por isso que ela está lá embaixo. Então, o fluxo de calor vai ser proporcional à área pela variação da temperatura dividido pela variação da espessura. Ok? Certinho? Então, vamos passar para a próxima figura. Porque nós vamos
derivar o meu sistema, tá? Então, nós vamos perceber que o fluxo de calor, ele vai estar em função da área pela variação da temperatura sobre a variação da espessura, ok? Eu acho que tem uma figurinha mais embaixo que deixa isso mais claro. Aqui, ó. Essa aqui deixa mais claro, fica mais fácil para vocês observarem. Então, eu tenho aqui, ó, a temperatura, T1, T1 é maior que T2, tá? Então, nós vamos observar que se eu tenho essa placa, ó, aqui, por exemplo, 100 graus Celsius, aqui, 95, 90, 85, 80, 70, 60, 50, 40, 30, aqui 2, 32. Então, se eu pego essa espessura e reduzo ela aqui pela metade, a minha temperatura aqui vai ser maior. Então, essa variação para essa espessura menor vai ser menor, tá? Então, nós vamos perceber que existe um gradiente negativo, tá? À medida que eu aumento X, esse L aqui é o L de comprimento, é o L de X, tá? À medida que eu aumento X, eu reduzo a variação de temperatura. Então, a gente vai observar que a inclinação da reta desse gradiente é inclinação negativa, por isso que ela está para baixo. Se eu tivesse uma reta subindo, o gradiente é positivo. Se eu tenho uma reta descendo, o gradiente é negativo, por isso que eu tenho o negativo da minha fórmula. Ok? Então, lembrando lá daqueles conceitos de matemática. Quando a gente está em sala de aula, né, fica mais fácil tete a tete, né? Aqui, eu vou precisar que realmente vocês estejam bem presentes para a gente poder trabalhar a dedução dessa equação de uma forma bem tranquila. Ok? Então, esse gradiente, ele é negativo, porque à medida que eu aumento x, eu reduzo t. Assim, nós vamos observar que a nossa equação, ela apresenta esse sinal negativo, tá? Que está em função desse gradiente negativo que nós observamos no meu sistema. Além dessas variáveis que eu já falei anteriormente, nós temos o Q. Desculpa, o K. O K minúsculo, porque o K maiúsculo é para quilos. O K minúsculo aqui, ó, vai representar uma constante chamada de condutividade térmica. Tá? Então, essa condutividade térmica, que é a letra K, conforme a gente observa aqui, ele é específico para cada material. Imaginem, por exemplo, se eu uso madeira, se eu uso uma placa de metal, se eu uso isopor, cada um vai conduzir energia térmica de uma forma diferente. Alguns materiais são mais isolantes, outros materiais são mais condutores. Então, quando a gente trabalha com isolamento térmico, o objetivo é utilizar o material adequado para isso. Se eu quero isolar a minha tubulação, vou colocar o material que é isolante. Se eu quero que esse meu material perca energia térmica, eu coloco material com boa condutividade. Tá? Então, nós temos essa equação, onde Q minúsculo, com pontinho em cima, significa fluxo de calor por condução. O K, condutividade térmica, a área. Ok? Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Contudo, gente, nós vamos observar que eu tenho um gradiente, né? Esse gradiente negativo. Então, o que nós podemos fazer com a nossa equação? Olha, eu tenho que o fluxo de calor é menos K vezes a área, variação da temperatura pela variação da espessura.
Só para facilitar, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse sistema? Eu estou isolando o K. Para me isolar o K, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso tudo aqui, ó, que está do lado, desse lado igualdade, jogo para o outro lado. Então, vai ficar Q dividido por variação de temperatura, a área dx. Aqui, jogando as unidades, o fluxo de calor é quilocaloria por hora, a área é metro quadrado. Aliás, eu vou sombreando, ó. Fluxo de calor, quilocaloria, a área, metro quadrado, variação da temperatura, graus Celsius, e aqui embaixo, espessura em metros. Eu posso cancelar esse metro com esse metro, vai sobrar apenas 1. Então, a unidade dessa constante, que é a constante K, vai ser quilocalorias por hora, metros, graus Celsius. Isso daqui, ó, no sistema métrico. No sistema inglês, vai ser BTU por hora vezes pés vezes Fahrenheit. E no sistema internacional, vai ser watts por metros vezes Kelvin. Então, essas são as unidades nos 3 sistemas. Tudo bem, gente? Podemos passar? Só responde aí, só dá um ok no chat, só para a gente saber que vocês estão aí e se está tudo ok, tá? Então, eu estou tentando passar bem tranquilo, mas aí, gente, os exercícios eu vou tentar, vamos tentar bolar uma forma para a gente fazer juntos, tá? Então, esse K, que é a condutividade térmica, ela é específica para cada material, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos as ligas de prata, de cobre, de ouro, de alumínio, de tungstênio. Deixa eu reduzir aqui um pouco, para vocês visualizarem. Aqui o gráfico completo. Então, a gente tem ele para várias temperaturas, né? Então, aqui é a minha constante, que começa com 5, 10, 20, 50, 100, 200. O quê? Watts por metros Kelvin. Então, essa é a unidade. E essas constantes se comportando às várias temperaturas em Kelvin, tá? Então, a 100 Kelvin tem um valor de 10. Por exemplo, o aço inox. Mas se eu aumento para 300 Kelvin, a temperatura, ó, o valor dele já vai ser um pouquinho maior, vai ser em torno de 15 watts por metros Kelvin. Então, aqui é só para a gente visualizar essa tabela maior, tá? Então, cada material tem um K diferente. Então, quando eu for resolver o exercício, eu vou procurar o K da liga de cobre, da liga de latão, da liga de ferro carbono, da liga de aço inox. Então, você tem que procurar qual que é o K referente a esse material. Eu vou passar para vocês no exercício. Então, agora nós vamos pegar essa equação e vamos adaptar ela para um plano, que é o mais fácil de todos. Então, supondo aqui, eu tenho uma parede plana, onde eu tenho a temperatura 1, temperatura 2, a espessura, que a gente vai chamar ela de L, para não fazer confusão, tá? Quando eu pego variação, eu coloco dx, ou delta x. Então, eu estou trabalhando aqui o eixo x, tá? É nesse sentido. Aí, quando eu jogar na unidade, eu vou jogar o L, que é a espessura. Então, o fluxo de calor é sempre da região de maior temperatura para menor temperatura. Eu tenho o K do meu material e eu tenho a área dessa placa. Agora eu vou calcular o fluxo de calor. Então, a partir da lei de Fourier, eu tenho a minha derivada da lei de Fourier. Nós vamos integrar essa equação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dx, que está desse lado aqui, dividindo, e vou jogar para o outro lado, multiplicando. Aí nós vamos ter Qzinho com ponto em cima, que é o fluxo de calor, vezes dx é igual a menos K, que é uma constante
que é a constante de condutividade térmica, vezes a área, vezes dt. Nós vamos integrar agora. Então, integrando o meu dx de 0 até a espessura L. E nós vamos integrar aqui a temperatura de T1 até T2. Nesse caso aqui, a espessura ele sai de 0 até L. Então, L é a espessura final. Então, é final menos inicial. Como o inicial é 0, então vai ficar apenas L. A temperatura vai ser a temperatura final é 2. E a inicial é 1. Então, é T2 menos T1. Aí, o que eu vou fazer aqui para facilitar a minha equação? Eu sei que T1 é a que tem temperatura maior, não é isso? Então, eu vou inverter esses dois aqui, ó. Vou jogar T1 aqui para frente e vou tirar esse símbolo negativo. É como se eu pegasse isso tudo e multiplicasse por menos 1. Esse termo aqui, que estava menos 1, vai ficar agora positivo. O T2 vai ficar negativo e o T1 vai ficar positivo. Então, reorganizando a minha equação, vai ficar tiro o menos, vai ficar K vezes a área de T1 menos T2, sendo que T1 é a temperatura maior, tá? Reorganizando, eu posso pegar o L e passar para cá dividindo. Então, essa é a equação de Fourier para plano, onde o fluxo de calor é K vezes a área dividido pela espessura vezes a variação da temperatura, ok? Tem livros que trazem essa equação de outra forma, eles pegam o dt e jogam aqui em cima, tá? E esses outros dois jogam lá embaixo, mas no final das contas dá na mesma. A gente vai fazer isso quando formos resolver os exercícios. Ok? Então, o mais importante é só vocês entenderem. É uma equaçãozinha simples. Sim, é simples, mas é importante a gente entender a base, como ela foi criada, por que chegou aqui, até aqui. Por isso que eu estou vindo bem devagar, tá? Para não ter problemas. Então, nós temos essas variáveis, né? Onde nós podemos observar que o fluxo de calor vai estar em função tanto da minha condutividade térmica K, da minha área, da minha espessura, da minha variação de temperatura. Tá? Então, eu já comentei isso aqui com vocês, né, anteriormente, mas só trazendo aqui como explicou aqui. Se eu quero reduzir o fluxo de calor, porque geralmente o fluxo de calor, ele vem de uma caldeira e leva até o equipamento. Eu não quero perder equipamento, perder energia térmica. Por isso que a gente fala muito de perda de calor. O fluxo de calor, quando a gente fala cálculo do fluxo de calor, a gente vai ver que os exercícios às vezes falam qual que é a perda de calor, porque a gente não quer perder. Então, por isso que ele traz aqui o seguinte, olha, para o fluxo de calor ser baixo, para você reduzir o fluxo de calor, você vai ter que pegar um material que tenha uma condutividade térmica baixa, você tem que reduzir a área, você tem que aumentar a espessura, lembra do que eu falei? Só a espessura que é inversamente proporcional. E você tem que aumentar a variação da temperatura. Tá? Depois vocês vão poder ler isso aqui com mais detalhe, com mais calma, com mais tranquilidade. E vamos aqui para o exercício. Tá? Então, nesse exercício, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Qualquer coisa, eu vou passar aqui, eu vou colocar meu celular. Acho que eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar deixar meu celular aqui, de forma que eu explique para vocês como que resolve o exercício. Esse exercício ele é muito simples, então talvez a gente não precise usar ainda. Mas se tiver complicado, aí eu coloco o celular aqui em cima da folha de papel e nós vamos fazer juntos, tá? Mas isso aqui é bem simplesinho. Vamos lá. Aí, se precisar, vocês dão um grito. Ó, professor, resolve para mim porque ficou confuso. Aí eu faço para vocês. Se não, a gente passa para frente. Mas com certeza, nas próximas aulas... aliás, a próxima aula, que já é amanhã, eu já vou fazer o exercício na folha, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem.
porque aí já vai começando a ficar, não é que mais complexo, mas fica, são cálculos maiores e mais metódicos, né? Então, às vezes, visualmente, vocês verem eu fazendo, fica mais claro. Por enquanto, eu acho que vai dar para a gente fazer assim, aí vai depender de vocês. Então, o exercício diz o seguinte, qualquer coisa vocês podem ligar o microfone e falar, ou pode mandar mensagem pelo chat, que eu estou observando aqui do meu celular do lado. Então, o exercício diz o seguinte, um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius. As paredes da sala, de 25 centímetros de espessura, são feitas de tijolos com condutividade térmica de 0,14 quilocalorias por hora metros graus Celsius. E a área das janelas podem ser consideradas desprezíveis, porque são pequenas. A face externa da parede pode estar até a 40 graus em um dia de verão. Então, a gente considera 40 graus um dia de verão. Desprezando a troca de calor pelo piso e teto, porque quando a gente considera uma sala comercial, né, em um prédio, a gente considera só as paredes laterais, só para a gente padronizar e facilitar no cálculo. A gente vai começar calculando para paredes, para salas, e depois nós vamos passar para equipamentos, para reatores, tá? Porque geralmente os reatores são cilíndricos ou são esféricos. Ok? Então, o primeiro passo para a resolução de exercício é a gente retirar os dados. Então, a gente vai lendo e vai retirando os dados. Então, ele fala o seguinte, ó. Uma sala que tem 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura. Então, peguei os dados aqui da sala, está aqui embaixo. A espessura é 25 centímetros. Passo para metros, porque eu vou ter que jogar na minha equação e cancelar as unidades de comprimento. Então, eu tenho que padronizar, colocar tudo metro. A condutividade térmica é 0,14 quilocalorias hora metros graus Celsius. Então, eu peguei aqui o valor de K. Temperatura, eu tenho a temperatura 1, então a gente sempre convenciona, pessoal, para ficar mais fácil. T1 é a temperatura mais alta, T2 a temperatura mais baixa. Ok? A gente sempre padroniza para facilitar, porque o fluxo de calor é sempre da região de maior temperatura para o menor. Se eu coloco o desenho invertido, o fluxo é invertido, aí eu vou ter um sinal negativo no Q. Então, no final das contas, padroniza. T1 é sempre maior temperatura. Aí pronto, resolveu o problema. Tá? Então, a gente sempre pega a fórmula, tá? E deixa T1 com a temperatura maior. Isso aqui, ó, vai facilitar muito a vida quando partimos para fazer os devidos cálculos, ok? Então, nesse exercício, a gente vai só empregar as contas, né, de acordo com o que a gente já estudou. Primeiro, nós temos que calcular a área. Então, deixei só essa beiradinha aqui, ó. O que vai acontecer com a área? Eu vou ter duas paredes de 6 metros por 3 metros de altura. E eu vou ter também as paredes de 15 metros. Então, no total, pessoal, nós vamos ter duas paredes de 6 por 3 e duas paredes de 15 por 3. É como se eu estivesse na sala de aula. Eu tenho as paredes de 6 metros e de 15 metros. A altura da parede é 3 metros. Então, como eu tenho 4 paredes, duas de 6 vezes 3 e duas de 15 vezes 3, então a área total que a energia vai estar sendo perdida para o ambiente é 126 metros ao quadrado. Então, calculei minha área. Tá? Então, isso para o sistema plano. Calculei a minha área, agora é só jogar na fórmula. Você veja, não tem segredo. Ó, a minha fórmula é, não tem sinal negativo, e T1 menos T2. T1, a temperatura maior. Pronto. Assim você facilita a sua vida. Então, vocês vão ver materiais, livros, que esse sinal aqui é negativo. Mas ele é negativo porque aqui está invertido. Então, padroniza.
porque aí fica mais fácil para vocês. Eu vou ter a condutividade térmica 0,14, a área 126, tá? A espessura 0,25, a temperatura, variação de temperatura 40 menos 22. E aí, o que eu vou fazer? Eu cancelo esse metro com esse outro metro, tá? E assim eu chego no meu resultado final. Olha, o resultado vai ser a conta que eu vou fazer, que é 40 menos 22, que é igual a 8. Aí vai ser 8 vezes 126 vezes 0,14 divididos por 0,25. Esse metro aqui, ó, ele está aqui embaixo, então vai ficar metro ao quadrado aqui embaixo, eu cancelo com metro quadrado aqui em cima, certo? Esse grau Celsius que está aqui embaixo, eu cancelo com esse outro grau Celsius, e a minha unidade de fluxo de energia, que é uma unidade de potência, vai ser energia por tempo, que é quilocalorias por hora. Fazendo as minhas contas, eu tenho 1.270 quilocalorias por hora. Se eu quiser converter isso para HP, e o exercício ele pede isso, se eu não me engano, vamos ver lá em cima. Ó, desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, pede-se o calor a ser extraído da sala pelo ar-condicionado em HP, em cavalos potência. Ele disse, ó, 1 HP é igual a 641,2 quilocalorias por hora. Tá. Então, ele já disse isso aqui para mim. Aí eu venho aqui e vou fazer a conversão. 1.270 quilocalorias por hora vezes 1 HP é igual a 641,2 quilocaloria por hora. Quilocaloria, cancela com quilocaloria, hora com hora, e sobra aqui, resposta é 2 HP. Gente, é difícil? Para você manter a sala refrigerada, essa sala você vai gastar a potência necessária para refrigerar ela é 2 HP. Tá? Tranquilo, né, gente? Posso passar para frente? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó. Igual a gente está fazendo nas outras aulas, então deu mais ou menos aí 1 hora de aula. Então uma pausa de 5 minutinhos para beber água e ir no banheiro, tá? E a gente volta, que eu vou mostrar para vocês um outro exercício, tá? Aí o que acontece? Só antes de vocês saírem. Gente, às vezes a gente olha os primeiros exercícios, são simples, tranquilo, ótimo. Se ela faz assim, mas ele está tranquilo, então eu vou ficar disperso, não vou prestar atenção. Se a gente aprende o tranquilo, o simples, quando chegar ao complexo, a gente faz tranquilamente. Então, por isso que a gente vai trabalhar bem o simples, para que quando chegar ao complexo, vocês também conseguirem fazer, tá? Então, realmente está tranquilo, a gente vai fazer outro que também vai estar tranquilo, mas a próxima aula já vai complicar. Então, é importante realmente estar bem claro isso aqui para vocês. Então, vamos beber uma aguinha e aí a gente retorna.
pessoal? Ok? Então, a gente vai passar para o próximo exercício. Eu quero só fazer um teste aqui para ver se vai dar certo a próxima aula. Tá, então aqui, ó, esse aqui eu coloquei meu celular, que está aqui em cima de uma folha, e a partir daqui eu vou fazer a resolução, tá? Se caso for preciso, não sei se isso vai dar muito certo, mas de antemão é isso. Mas vamos lá, vamos retornar aqui, deixa eu só desligar aqui. E a outra opção é realmente eu ver com a ELC para ver se eu vou para uma sala de aula e utilizando a sala de aula. Eles falaram que tem que eles vão arrumar uma sala para ter as aulas com o professor, com o sistema multimídia e tal. Também eu vou ver como que vai ser isso. E dependendo, a gente já começa a ter aula. Eu vou para lá e transmito a aula de lá. Vamos ver, vamos testando para ver qual que vai ser a melhor forma. Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente continuar o próximo exemplo. Então, vamos começando mais tranquilo, viu? E aí a disciplina vai acelerando de acordo com que a gente vai se adaptando a essa tecnologia nova, né? Esse novo formato. Então, esse próximo exercício, como eu tinha falado bem no início, o mais difícil é a gente montar. Esse que é o mais complicado, tá? Como que eu monto o exercício? E essa montagem é que a gente vai precisar de dedicar mais tempo. Então, quando eu digo aqui, ó, as superfícies internas de um grande edifício são mantidas a 20 graus Celsius. Então, superfície interna, 20 graus Celsius. Enquanto que a temperatura na superfície externa é menos 20 graus Celsius. Quer dizer que está bem frio do outro lado, hein? Menos 20 graus Celsius. As paredes medem 25 centímetros de espessura e foram construídas com tijolo de condutividade térmica de 0,6 quilocalorias por hora metros graus Celsius. A. Calcular a perda de calor para cada metro quadrado da superfície por hora. B. Sabendo-se que a área total do edifício é 1.000 metros quadrados e que o poder calorífico do carvão é de 550 quilocalorias por quilograma, determinar a quantidade de carvão a ser utilizado em um sistema de aquecimento durante um período de 10 horas. Então, vamos resolver esse exercício aqui. O primeiro passo é retirar os dados. Então, nós podemos observar aqui, ó, que a temperatura 1 é a temperatura mais alta, que é 20 graus Celsius. T2 é a temperatura mais baixa, menos 20 graus Celsius. Aqui nós vamos ter a condutividade térmica, que é 0,6 quilocalorias outro metro por Celsius. L, que é a espessura. E agora nós vamos jogar tudo na fórmula. Tá? Igual o exercício anterior, não tem segredo. Ele pediu para fazer a letra A, considerando que eu faço o cálculo por 1 metro quadrado. Então, isso é uma medida padrão. Por exemplo, estou construindo um edifício, um prédio com várias salas. Qual que é a perda de calor padrão? Aí eu faço o quê? Por metro quadrado. Então, quando eu falo padrão, eu vou usar uma unidade, uma base de cálculo padrão, que é metro quadrado. Então, a área vai ser metro quadrado. Então, nós vamos ter que condutividade térmica, 0,6. A área, 1 metro ao quadrado. Espessura, 0,25 metros. E aqui, nós vamos ter a variação da temperatura, que é T1, que é 20,
menos T2, que é menos 20. Então, menos com menos, mais. Então, a variação de temperatura é de menos 20 até 20. Então, de menos 20 a 0 são 20, mais 20, 40. Então, fazendo as contas, nós vamos ter que o fluxo de calor é 96 quilocalorias por hora, por metro de área do edifício. Então, esse edifício, ele apresenta essa condição. E a letra B? A letra B, ele já pede o seguinte, ó. Essa perda de calor deve ser a resposta pelo sistema de aquecimento, de modo a manter o interior da parede a 20 graus Celsius. A perda pela área total do edifício vai ser, então, 1000. Significa que, como está muito frio lá dentro, eu vou ter que queimar carvão numa lareira para manter a temperatura dentro da sala a 20 graus Celsius. Então, essa energia térmica que o carvão está queimando, ela vai se perder para o ambiente externo. Então, o objetivo é condicionar, é aquecer a sala. Então, nós vamos perceber o seguinte, se em 1 metro quadrado é 96 quilocalorias por hora, em 1000 metros ao quadrado, que seria essa sala, que conforme ele fala na letra B, então vão ser 96.000 quilocalorias por hora, ok? Então, significa que a sala, nessa condição, ela perde 96.000 quilocalorias por hora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer 96.000 quilocalorias por hora. Como que eu vou fornecer? Utilizando carvão. Mas aí que vem a questão, ó, a gente tem que anotar do que foi dito no exercício. Sabendo-se que a área total do edifício é 1000 metros ao quadrado e o poder calorífico do carvão, então o carvão ele tem um poder calorífico de 5.500. Contudo, esse carvão ele precisa manter essa sala aquecida num período de 10 horas. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração para mim fazer as minhas contas, tá? E, além disso, também o aquecimento, supor o rendimento do sistema de aquecimento. Quer dizer que, do carvão que está sendo queimado, 50% da caloria fica no ambiente. O restante da caloria vai para onde? Sai pela chaminé, então vai ser perdida. Então, essas são as condições que nós vamos usar para fazer as contas. Então, nesse caso, voltando lá para a letra B, nós temos que o fluxo de calor calculado anteriormente era 96.000 quilocalorias para cada hora. Mas eu quero que funcione por 10 horas. Se eu quero que funcione por 10 horas, pessoal, vocês estão vendo o material? Tá tudo ok? Só dá responde aí para mim, por favor. Ah, então beleza. Então aqui, se eu quero por 10 horas, então vai ser 96.000 vezes 10. Então nós vamos ter 960 quilocalorias que eu tenho que fornecer durante essas 10 horas, tá? Aí aqui, ó, como o rendimento do sistema é de 50%, a quantidade a ser fornecida pelo carvão tem que ser maior. Aqui ele fez uma continha que no primeiro momento parece ser confuso, tá? Mas a questão é o seguinte, ó. Nesse caso, ele usou essa relação, mas o que ele está querendo dizer é que o carvão que eu uso, 50% dele vai ser perdido pela fumaça da chaminé. Então, eu vou precisar do dobro do carvão. Por isso que eu divido por 0,5. Se eu divido por 1, eu vou ter 100%.
Se eu divido por 0,5, quer dizer que 50% seria o mesmo que eu multiplicasse aqui por 2. Então, fica 960 mil vezes 2, ou divididos por 0,5, e eu vou ter o dobro. Então, essa é a quantidade de energia real, porque o carvão, metade dele vai ser perdido. E aqui eu faço a relação com o carvão. Então, se eu preciso de 1.920.000 quilocalorias, e cada quilograma de carvão fornece 5.500, então eu divido, cancelo quilocaloria, e eu vou usar nessas 10 horas para manter a sala aquecida a 20 graus Celsius, 349 quilogramas de carvão. Essa mesma conta eu poderia fazer ela de uma forma muito mais simples, utilizando regra de 3. Ok? Então, finalizamos essa primeira parte do nosso estudo, tá? Agora nós vamos entrar na transferência de calor em uma parede, mas essa parede ela pode estar em paralelo ou em série. Aí nós vamos fazer outras contas. Mas aí primeiro eu gostaria de saber se tá tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. As paredes de um material, elas podem ser compostas em um sistema em série. Por exemplo, como eu pego a parede de uma geladeira. Eu tenho o metal da parede da geladeira, depois eu tenho lã de vidro ou lã de rocha, depois eu tenho a parede de plástico. Então, eu tenho 3 componentes. Esses 3 componentes estão em série. Mas, além disso, o sistema pode estar em paralelo. Então, ambos vão ter equações diferentes, tá? Então, essas equações, elas estão apresentadas aqui. Eu vou pedir para vocês darem uma lida depois, tá? Hoje ainda, e amanhã eu vou deduzir elas para vocês. Porque aqui vai envolver outras relações, e se a gente começar hoje não vai dar tempo. Então amanhã a gente vai ficar só para construir esses sistemas em série e esse sistema em paralelo, tá bom? Então a gente vai finalizar a aula agora, ok? E amanhã nós partimos por esse outro sistema, tá bom? Eu já vou até liberar vocês, parar a gravação, tá?